Olá, tudo bom? Boa noite. Bom, nós vamos falar Boa noite, aqui. professor. Maravilha, boa noite, Ana. Nós vamos falar hoje um pouco de insalubridade, adicional de insalubridade e de periculosidade. Mas antes de eu adentrar nesse tema, eu gostaria de falar que eu já deixei um vídeo disponibilizado no YouTube falando de salário e remuneração, a diferença desse. Só que eu não mencionei, eu acabei esquecendo de falar do Instituto da Equiparação Salarial. A equiparação salarial, a equiparação salarial, gente, a legislação prevê a possibilidade de equiparação salarial quando dois ou mais empregados estiver exercendo a mesma função, com o mesmo tempo de carreira e com o mesmo currículo. Eles terão direito a ter o mesmo salário. Isso é um instituto para proteção, para não ter nenhuma distinção entre direito dos homens ou direito das mulheres, ou em qualquer outra forma de preconceito, tá? Mas veja bem, para você ter o direito da equiparação salarial, ou seja, ganhar a mesma coisa que uma outra pessoa, mesmo que esse salário for superior, você tem que preencher esses três requisitos. O primeiro deles, ser contratado no mesmo período, né? Por quê? Porque eu posso ter divergência de salário por uma questão de economia, por uma questão de inflação, tá? Uma pessoa, eu contratei uma pessoa agora e a outra eu contratei há 5 anos atrás. Houve uma inflação, houve um reajuste do salário daquela pessoa. Então, ou seja, se não for no mesmo período, eu já perco ali a questão do requisito, de um dos requisitos da equiparação salarial. O segundo requisito, está exercendo a mesma função, tá? Então, eu tenho que estar ali exercendo a mesma função. Os dois são tesoureiros, os dois são atendentes, os dois estão ali nos serviços gerais, então tem que estar sempre exercendo a mesma função. E o terceiro requisito tem que ser na mesma empresa, eu não posso ter equiparação de empresas diferentes, então as pessoas têm que estar atuando no mesmo local, na mesma empresa, na mesma unidade, que eu posso ter também salário diverso com relação à localidade. Ah, são da mesma empresa, só que uma é em São Paulo, outra no interior. Pode ter divergência? Nesse caso, pode ter divergência, até por uma questão de economia local, né? Sabemos que o salário na capital, por exemplo, do estado de São Paulo, é um salário mais caro do que aqui no interior. Tá? Então, por esses fatores, esses três fatores aí, você pode requerer o Instituto da Equiparação Salarial. Beleza? Então, só esse aspazinho que eu esqueci de falar no vídeo de salário versus remuneração, que já está no YouTube para você que está perdendo essa aula hoje, que é uma aula que eu estou meio que repondo aí alguns materiais que ficou de fora em virtude da semana passada eu não poder estar presente. Maravilha? Bom, hoje o que a gente vai falar? Vamos falar de insalubridade e periculosidade, tá? O adicional de insalubridade vocês já perceberam, e eu já falei para vocês, que a legislação trabalhista ela prevê alguns adicionais, né? Alguns adicionais trabalhistas. Como, por exemplo, a gente já falou do adicional de hora extras, né? Nós já comentamos, e já falamos também do adicional noturno, lembra? Lá a questão do 20% para trabalhador urbano, 25% para trabalhador rural. Então, a gente já também tratou dessa questão do adicional noturno. Mas há dois adicionais que é de suma importância, que vamos falar agora, que é o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. E esses dois adicionais, ele acaba aí, às vezes, trazendo confusão, e é importante a gente estar estudando na mesma aula para saber a diferença entre um e outro. Primeiro eu vou falar do adicional de insalubridade. O que é o adicional de insalubridade e quem tem direito, tá? O adicional de insalubridade, ele ocorre, ele faz jus a todo profissional que trabalha em condições não saudáveis, em condições que coloquem a sua saúde em perigo, tá? O que trabalhe manuseando agentes insalubres, produtos que sejam considerados insalubres, ou seja, considerados nocivos à sua saúde. Esses agentes de saúde, ele pode causar dano, seja de curto prazo,
né, ou de longo prazo, tá? Não é porque o produto, eu uso um produto que ele é cancerígeno, mas esse produto só vai me dar câncer daqui a 20 anos. Se eu usar ele por 20 anos, tira o meu direito de salubridade? Não, porque é um produto que está fazendo mal à sua saúde. Então, qualquer produto ali que seja ruim à sua saúde, vai fazer jus a essa questão da insalubridade. Como, por exemplo, um motorista, por exemplo, de um ônibus, que trabalha várias horas com exposição ao calor, à vibração do veículo, né, ao ruído, ao som, esses motoristas têm ali o adicional de insalubridade. Essa insalubridade, ela pode vir dessa forma, através de algum tipo de vibração do corpo, ruído, calor excessivo, ou até mesmo um produto que seja nocivo à sua saúde. Por exemplo, há muitos trabalhadores na área de construção civil, principalmente aqui da cidade onde nós falamos, São José do Rio Preto, que faz jus ao adicional de insalubridade, porque Rio Preto até a gente brinca, né? Tem um sol para cada habitante. Então, é um calor muito grande. E aí, nessa situação de calor muito grande, a pessoa que trabalha debaixo do sol quente e é exposto ao calor, a esse agente nocivo, ele vai fazer jus ali ao adicional de insalubridade, tá? Além dessa questão do agente nocivo, deve ter relação, essa questão da insalubridade deve ter uma relação direta em 3 situações. Quais são essas 3 situações? A natureza da atividade exercida, ou seja, eu tenho que ter um nexo de causalidade com o empregado, o empregador e a atividade que ele está exercendo, tá? Ou se não, as condições de trabalho em que a atividade precisa ser realizada, ou métodos em que devem ser empregados para a realização dessas atividades. Então, por exemplo, a própria natureza da atividade é uma natureza que dá um grau de insalubridade. Eu tenho, que é nocivo à minha saúde. Eu tenho direito, então, ali à questão da insalubridade. Ou se não, as condições, o meu trabalho não faz jus à insalubridade, só que as condições que eu estou trabalhando me faz, como, por exemplo, o calor, né? Talvez que você trabalhe ali em uma floricultura, você mexe com flores, e ali você não tem direito ali à questão da insalubridade, porque até então flor não faz mal para ninguém. Porém, se você está numa estufa, você está num ambiente onde é calor, é quente, e esse ambiente, como se diz em Rio Preto, tem um sol para cada habitante, as condições que você está realizando aquele trabalho é prejudicial à sua saúde. Ou se não, o método, tá? Eu estou trabalhando, só que para trabalhar, por exemplo, vamos pegar o exemplo ali do florista que eu estou falando aqui. Eu preciso realizar métodos, eu preciso realizar alguns atos, que esses atos são prejudiciais à minha saúde, como, por exemplo, passar um inseticida, um pesticida, né, um produto químico ali que possa vir ser prejudicial à minha saúde. Beleza? Bom, a questão da insalubridade com relação, assim, quem deve receber esse adicional de insalubridade? Há alguns trabalhadores que, de plano, a legislação já entende-se que essa pessoa deve receber esse adicional de insalubridade. E há alguns outros trabalhadores que precisam de um laudo médico, um laudo técnico, descrevendo que aquela atividade é uma atividade considerada insalubre, tá? Então, quais são esses profissionais, por exemplo? Soldador, metalúrgico, minerador, químico, técnico em radiologista, enfermeiro, frentista. Inclusive, gente, já tem vários julgados no tribunais dizendo que as pessoas que estão trabalhando ali diretamente com o Covid-19, seja atendente, médico,
enfermeiro, tem direito a grau máximo de insalubridade, o grau de 40%, que a gente vai falar já já sobre essa questão dos graus, tá? Bom, então, eu tenho profissionais que já de plano já vai fazer jus ali o adicional de insalubridade, e eu posso ter alguns profissionais que eu tenho que verificar o laudo, verificar a situação de trabalho, para ver se ele realmente faz jus a esse adicional. O adicional, o cálculo, gente, do adicional de insalubridade, ele é feito com base no salário mínimo. Isso é importante, tá? Porque essa questão da insalubridade, pouco importa quanto que o trabalhador ganha. Se ele ganha R$1.000, R$5.000 ou R$10.000. A base de cálculo dele será sempre o salário mínimo, tá? O salário que o salário mínimo decidido pelo governo federal, não devendo ter como base o salário pago ao profissional, tá bom? E aí eu tenho porcentagens de pagamento. Eu tenho um valor de 10% do salário para risco de nível mínimo, tá? Eu tenho 20% do salário mínimo para os riscos de nível médio e eu tenho 40% do salário mínimo para risco de nível máximo, tá? Então, os adicionais, eu posso ali receber o grau mínimo, 10%, médio, 20%, ou máximo, 40%, tá? Bom, e o periculosidade? O que é o adicional de periculosidade? O adicional de periculosidade, gente, é o adicional em que ocorre quando o trabalhador está exposto ao perigo imediato de lesão corporal grave. Qualquer atividade que é considerada perigosa, com alto índice de perigo, a pessoa vai fazer jus a esse adicional de periculosidade, tá? Então, qualquer pessoa que trabalha expondo sua vida em risco, ou trabalha em condições consideradas perigosas, com periculosidade, vai fazer jus a esse adicional de periculosidade, tá bom? Daniel, há maneiras de eu saber quais são as atividades que são consideradas perigosas? A lei já prevê algumas delas, mas também não é um rol taxativo. Eu posso verificar outros métodos, outros meios de atividades perigosas também por um laudo técnico, realizado um estudo por um perito, por uma pessoa técnica. Mas de plano, quem trabalha, por exemplo, com produtos inflamáveis, tá? Aqueles produtos que possam pegar fogo com facilidade, produtos explosivos, tá? Produtos de energia elétrica, motocicletas, então, ou seja, office boys, roubos ou produtos que a pessoa possa ter violência física decorrente do exercício da segurança pessoal ou patrimonial, ou seja, segurança. Essas pessoas que já estão nessas atividades, de plano já vai fazer jus adicional de periculosidade. Daniel, eu não estou nessas atividades, mas eu trabalho de uma forma, por exemplo, que eu posso colocar minha vida em risco. Por exemplo, eu trabalho em altura, eu trabalho limpando prédio por fora. Então, ou seja, é um trabalho perigoso, né? Então, é um trabalho que você está expondo sua vida em perigo e você vai receber esse adicional de periculosidade, tá bom? Eu tenho que levar em consideração, quando eu falo de insalubridade e periculosidade, que a insalubridade eu estou expondo a minha saúde, né? E essa saúde ela pode ser em médio ou longo prazo, não importa. Já na periculosidade, o risco ele é iminente, tá? Ou seja, se houver uma explosão, eu vou morrer agora, tá? Se houver um fogo, um incêndio, posso morrer agora. Então, o perigo
ele é iminente, independente do tempo de exposição que você está ali, tá? Bom, quem deve receber esses adicional de periculosidade? Motoboy, eletricista predial, engenheiro, quem trabalha em posto de gasolina, cambista de rede telefônica ou de TV, polícia militar, profissional que trabalha com escolta armada, são profissionais que vão receber esse adicional de insalubridade. E qual será esse valor desse adicional de periculosidade? O valor do adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base do trabalhador, tá? Então, se o trabalhador ele ganha R$2.000, eu vou receber 30% de R$2.000, ou seja, eu vou receber R$600 de periculosidade. Maravilha? Olha a diferença. Olha a diferença. No adicional de insalubridade, eu vou sempre calcular com base no salário mínimo, né? E aí eu vou ter a questão de mínimo, médio e máximo, 10%, 20%, 40%. Já no periculosidade, eu não tenho isso. É fixo, 30% só, né? E é com base no salário da pessoa, tá? Quanto é pago no salário daquele funcionário, tá bom? Daniel, eu posso ter ali um acúmulo desses adicionais? Ou eu posso ter um ou posso ter outro? Pode ter os dois sem problemas, pois o fato gerador de um é diferente do fato gerador do outro. Um é você ter expondo a sua saúde em perigo. Talvez um produto que não te faça mal agora, mas que daqui a 5, 10 anos venha fazer. O de periculosidade, não. O risco da sua vida é imediato. Então, são institutos diferentes, cujo fato de gerador é diferente. Então, eu posso receber os dois cumulados sem nenhum tipo de problema. Beleza? Então, como... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem a Ana e o Fernando online. Nessa aula aqui de última hora. Essa questão da insalubridade é importante você entender. Quem tem direito, quais são os profissionais que têm direito e quais os adicionais e é a base de cálculo desse adicional. Então, quem tem direito? Profissionais que estão expondo a sua saúde em risco, tá? Qual é o adicional dele? Mínimo 10%, médio 20%, máximo 40%. Com base em quê? Calculado sobre o quê? Calculado sobre o salário mínimo. Já o adicional de periculosidade, eu tenho ali as pessoas que estão em risco, grau máximo, né, perigo de vida, e esse adicional ele é de 30% com base na remuneração, no salário que é pago ao trabalhador. Beleza? Dúvidas? Maravilha. Fique com Deus e eu vou já salvar e postar esse vídeo também. Valeu!